Toji Fushiguro. Tenho certeza que foi um dos personagens que mais inspiraram as pessoas a entrar na academia nesse ano por conta de seu shape. O Toji na internet ficou famoso como sendo um cara fodão, badass, que todo mundo queria se inspirar. Mas eu acho que uma coisa que poucas pessoas perceberam nesse personagem é que esse personagem estava numa depressão e estava num vazio extremo. Mas bem, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o Toji Fushiguro, mas é claro galera, eu espero que você deixe seu like, sua inscrição e ative o sino aqui para não perder mais nenhum vídeo. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Toji nasceu no clã Zenin, um clã que basicamente priorizava sua energia amaldiçoada. Se você não nascesse com energia amaldiçoada, para eles você não era nada. E foi basicamente o que aconteceu com Toji. O Toji era destratado por todos os membros do clã Zenin pelo simples fato dele não ter nenhum tipo de poder. E bom, isso fez que o Toji ficasse um cara muito amargo e muito depressivo. Só que o Toji, ao invés de ficar chorando no quarto e digitar textão no Facebook, ele resolveu treinar o corpo dele, o que fez os Toji adquirir um sexto sentido. O Toji ele era até mesmo admirado por alguns membros do clã Zenin pelo fato dele ser um cara muito forte. Até mesmo um dos personagens disse que quando viu ele pela primeira vez sentiu que estava vendo um monstro, porque o cara era extremamente forte. Durante a sua infância o Toji foi jogado num porão cheio de monstros que só quem tinha energia amaldiçoada conseguia ver. Mas devido ao treinamento do Toji, ele conseguia bater de frente com essas maldições só pelo fato dele ter o instinto. E nisso ele acabou saindo de lá com a cicatriz na boca, o que deixou ele com bastante ódio do seu clã, pois basicamente eles tentaram matar o Toji. Nisso o Toji saiu e foi viver a sua vida. Nesse meio tempo ele acabou conhecendo uma mulher, que no caso era a mãe do Megumi, que na obra não é citada como é o nome dela. Aí a gente só consegue ver ela uma única vez em um flashback do Toji. E nesse meio tempo que o Toji ficou com a sua esposa, foram os momentos muito bons da sua vida. Ele finalmente estava tendo uma vida normal. Só que depois de alguns anos, sua esposa acabou morrendo, coisa que não é revelado de como a esposa dele morreu. E Toji acabou ficando muito depressivo e muito triste, o que fez ele tomar uma decisão muito estranha, que até hoje muitos falam que ele é um péssimo pai por conta disso, que foi basicamente vender o seu filho, no caso o Megumi. O Megumi, diferente do seu pai, ele tinha energia amaldiçoada e ele tinha um potencial para se tornar um dos líderes do clã Zenin. Então o Toji fez um contrato com um dos líderes do clã Zenin para quando o Megumi tivesse uma certa idade, ele ia ser vendido para ser treinado pelo clã. Enquanto o Megumi ainda não entrava para o clã Zenin, o Toji começou a trabalhar como mercenário pregando qualquer tipo de serviço, que era assassinatos, roubos, essas coisas desse tipo. E bom, quando foi no ano de 2006, o Toji acabou pegando um serviço que era de eliminar uma garota, que seria o receptáculo do Mestre Tengen. E bom, basicamente o problema dessa missão é que essa garota estava sendo escoltada nada mais nada menos que o Satoru Gojo, simplesmente o feiticeiro mais forte daquela época. Então o Toji ficou interessado, porque meio que ele tinha um oponente ali forte para enfrentar e meio que o Toji tinha esse espírito. Até porque o Toji ele funcionava que nem um caçador, um maluco só queria saber de enfrentar quem realmente era forte, e nisso deixou ele bastante empolgado. Ele aceitou esse contrato. Uma cena que é bem interessante é que quando o cara que contratou o Toji vai ver o que ele está fazendo com o dinheiro, basicamente o Toji está gastando todo o dinheiro com apostas. E bom, isso é uma cena até que meio que engraçada no anime e no mangá, mas essa cena traz uma mensagem, eu acho que talvez você não tenha pegado. Basicamente o Toji ele já não ligava muito para a vida dele, tipo, ele não tava nem aí se ele perdia, se ele ganhava. E por isso que ele gastava seu dinheiro com apostas, porque meio que dava um pouco ali de emoção para a vida dele, porque ele poderia ganhar ou poderia perder. Então meio que o Toji queria fazer as coisas por emoção, porque ele já não sentia mais nada. E outra interpretação também que a gente tem dessa cena é que basicamente você já deve ter ouvido aquele ditado: ah, aquela pessoa é perigosa porque ela não tem mais nada a perder. Basicamente o que acontece com o Toji não tinha mais nada a perder, então meio que ele não se importava mais com as apostas, tanto faz se ele ganhava ou não, porque aquilo ali pra ele não ia trazer nenhum tipo de felicidade. E por isso que eu acho bem interessante essa cena da aposta, porque traz essa mensagem escondida sobre um pouco da personalidade do Toji. Isso o Toji vai fazer o serviço, mas o Toji ele também era um cara esperto. Ele sabia que não podia bater de frente diretamente com o Satoru. Então o que ele fez? Ele contratou alguns mercenários pequenos e meio que botou ali para distrair o Satoru, pro Satoru achar que a galera que ia tentar matar essa garota era uma galera fraca, era um pessoal despreparado, que não tinha nenhum tipo de experiência, justamente para baixar a guarda. Quando se passaram alguns dias, o Toji simplesmente foi atrás do Satoru e conseguiu acertar ele. Um feito muito grande, pois, para quem sabe, o Satoru tem uma técnica que basicamente ele não consegue ser acertado por conta do infinito, mas o Toji simplesmente conseguiu atravessar ele. E nisso temos a luta do Toji contra o Satoru, que no primeiro round o Toji acaba ganhando.
Logo em seguida, o Toji vai atrás do Geto, acaba matando a garota na frente dele, só não mata o Geto durante a luta, porque o Geto usa suas maldições para enrolar o seu corpo. Mas uma coisa que é bem interessante, porque basicamente o Toji, cara, foi o que causou uma das piores desgraças no mundo de Jujutsu. Porque basicamente se ele não tivesse matado aquela garota, ele não teria corrompido a mente do Geto. Porque o Geto começou a se corromper, foi justamente dali, dele ver aquela garota morrer na frente dele, depois dela ter chorado e ter desabafado com ele. Logo em seguida, Toji entrega o corpo de Rico para aquele culto. E em seguida sai com aquele cara que o tinham contratado. É interessante nessa cena que o Toji acaba chamando esse cara para beber. E o que pode ser uma cena comum, se você analisar de forma fria. Mas se você parar para pensar, o Toji é um cara que fica muito tempo sozinho e solitário. E então eu acho que ele ter alguém ali de vez em quando para conversar com ele é algo que faz ele se sentir melhor e preenche um pouco aquele vazio dele. Posso estar falando besteira, mas parando para analisar, o Toji é um cara que não se importa muito com ninguém. E ele chamar alguém para beber é uma coisa que pode parecer um pouco estranho. Mas enfim, logo em seguida, Toji encontra com Satoru Gojo. Então o Toji fica bastante pressionado e com a cara de espanto, pois ele tinha praticamente partido do Satoru no meio. Não fazia nenhum sentido o Satoru estar vivo. Então nisso o Satoru explica para ele que ele usou uma técnica amaldiçoada reversa, que fez ele meio que regenerar o corpo dele. Nisso Toji, né, parte novamente para lutar contra o Satoru, mas ele acaba sendo atingido pelo vermelho do Satoru, onde ele é jogado para longe. E nisso Toji fica mais animado ainda para a luta, porque meio que ali a situação dele estava de vida ou morte. Ele, pela primeira vez o caçador estava encurralado. Então Toji saca suas correntes e vai para cima de Satoru. Só que quando ele olha para Satoru, Satoru tá flutuando e não tá muito bem das ideias. O maluco tava coringando, tava muito doido. Então até que Satoru usa sua técnica, o vazio roxo. Nesse momento, Toji, né, ele poderia ter desviado dessa técnica, só que pela sua arrogância e para saber até o limite que ele iria, ele meio que não desviou da técnica e deixou ser atingido pelo vazio vermelho do Satoru. Nesse momento, meio que o Toji vira a maçã da Apple, né? Metade do corpo dele ali, né, vai pra vala. E nisso o Toji percebe aonde a arrogância dele levou, né? Que no caso sua morte, porque naquela situação ali não tinha como sobreviver. E nesses últimos momentos da sua vida, né, o Toji acaba se lembrando da sua esposa e do seu filho. E nesse momento o Satoru pergunta quais são as últimas palavras do Toji. E o Toji fala que não tem suas últimas palavras. Porém, ele lembra, né, do seu filho e fala que dentro de 3 anos o filho dele vai ser vendido. Então, meio que ele deixa ali à disposição do Satoru, meio que cuidar do filho dele. Ele não fala diretamente, mas deixa bem claro ali pro Satoru que ele tem um filho que queria que o filho dele fosse cuidado, né? Até porque o Satoru não ia permitir que uma criança fosse vendida. Então, nisso, o Satoru meio que encontra o Megumi e acaba cuidando dele. Novamente, o Toji acaba aparecendo no arco de Shibuya, né? Só que o Toji não é o Toji, né? É um cara meio que possuído ali que tá com o corpo do Toji. É uma parada bem meio difícil de explicar, mas basicamente era como se o corpo do Toji tivesse voltado com instinto. A alma dele ainda tá no céu ou no inferno. Não sei pra onde que o Toji foi, mas provavelmente foi pro inferno. E como o Toji é uma pessoa que tem um corpo especial, né? Tipo, ele não é humano normal. Meio que a alma do cara perde o controle e o corpo do Toji fica no controle novamente. Só que como é um corpo sem alma, basicamente ele é movido pelo instinto, onde ele vai atrás de matar ou atacar a criatura mais forte, como se ele fosse um animal. Após ele derrotar o Dagon, ele meio que percebe que a criatura mais forte ali, entre aspas, era o seu próprio filho, o Megumi. Só que no caso ele não sabia que era o Megumi. Então a gente tem uma luta ali meio que épica. Eu não diria uma luta, mas eu diria uma perseguição, né? Que o Megumi ali tava passando um sufoco danado. E quando ele chega perto do Megumi, né, frente a frente, ele vê que o rosto dele é familiar e acaba perguntando o nome do garoto. E o Megumi fala, né, que o seu nome era Fushiguro. Nesse momento, Toji percebe que é o seu filho, simplesmente pega aquela arma que ele segurava na mão e acerta sua cabeça, dizendo que estava feliz com aquela situação. Depois de toda essa trajetória do Toji, muitos falam que o Toji é um péssimo pai, fazem piada com isso, diz que o Toji é um pai daqueles que horríveis que tem nos animes. Já vi muito meme disso. Só que, cara, sinceramente eu não acho que o Toji seja um péssimo pai. Assim, se você olhar assim de forma fria por cima, de fato ele foi um péssimo pai. Mas se você for olhar bem mais a fundo a trajetória e toda a história do Toji, não é bem assim. O Toji foi um cara que passou por um passado horrível por conta do seu clã. O seu clã foi muito FDP com ele. Então, obviamente, o Toji não tinha uma mentalidade igual de uma pessoa comum. Ele era uma pessoa muito traumatizada, até porque ele foi colocado para morrer pelo seu próprio clã. Então o Toji acabou tendo uma esposa, né, que pode ter mudado um pouco ele ali. A gente não se sabe muito sobre a história do Toji nesse meio tempo que ele se casou.
Mas ele, aparentemente, ali foi uma pessoa um pouco feliz, pelo menos um momento feliz da vida dele. Pouco tempo depois que o Megumi nasceu, sua esposa acabou falecendo, e que eu acredito que deve ter mexido bastante com a cabeça do Toji, porque foi nesse momento aí que o Toji começou a se envolver com crimes, né, a trabalhar como mercenário, e acabou meio que deixando o Megumi lá para morar junto com aquela outra garotinha lá. Só que o Toji meio que ele sustentava o Megumi às escondidas, ele entregava dinheiro e tal. E o Toji vender ele pro clã Zenin não foi uma atitude egoísta 100%. Diria que é uma atitude egoísta, mas também uma atitude de salvar o Megumi. Pelo fato do Megumi ter energia amaldiçoada e o Toji não, meio que o Megumi era meio que um trunfo ali do Toji pro clã Zenin meio que valorizar o Toji. Porque o Toji, querendo ou não, ele tinha esse lance de querer aceitação. Ele pode parecer aquele cara que não liga pra nada, mas lá no fundo ele queria aceitação. E como ele não tinha energia, a única forma dele conseguir essa aceitação era com o Megumi. Sim, isso aí é um pouco de egoísmo da parte dele. Mas o Toji passa todo esse tempo fazendo de tudo pro filho dele não passar pela mesma situação que ele passou. Ele não queria que o Megumi tivesse aquele mesmo sofrimento e ser excluído pelo clã Zenin. Até porque o Megumi ele tinha potencial para ser um dos líderes do clã. E sendo que o clã Zenin é um bando de arrombado, muita gente ali ia querer matar o Megumi. Então meio que o Toji às escondidas ali protegia o Megumi e mantinha ele escondido para que ninguém machucasse ele. Então quando o Toji fala pro Satoru que ele tem um filho, o filho dele vai ser vendido dentro de 3 anos, meio que era uma dica ali pro Satoru proteger o Megumi, porque o Satoru sabia também como era o caráter do clã Zenin. Então, basicamente, na minha opinião, o Toji ele não é um péssimo pai. Ele só é um cara que foi muito injustiçado pelo destino, principalmente por conta do seu clã, que são os bandos de arrombado. E o motivo do Toji demonstrar ser aquele cara que não liga pra ninguém, que vive apostando, que vive uma vida que não tá nem por aí, só prova o quanto ele era um cara que vivia numa depressão. Até porque, rapaziada, a depressão não é uma doença que se manifesta só como tristeza, não. Às vezes até com uma pessoa que não tá nem aí pra vida, que tipo, vai empurrando as coisas com a barriga, faz coisas arriscadas, que não tá nem aí. A gente tem muito esse pensamento de achar que depressão é vinculada à tristeza, mas nem sempre. No caso do Toji, ele é um cara que não ligava mais pra nada, tá ligado? Ele só fazia ali por fazer, não se importava com a vida dele, mas ele ainda se importava com o Megumi. E o que mantinha o Toji ainda vivo era praticamente o seu filho. Por isso que quando ele fala pro Satoru que ele tem um filho e o filho dele vai ser vendido, ele meio que fala com aquilo com um sorriso no rosto. Porque ele sabe que o Satoru ia cuidar dele e que ele não precisava se preocupar com o Megumi, porque agora o Megumi está em boas mãos. Ou seja, desde o início o Toji nunca se importou com a vida dele, só se importava com a vida do Megumi, mesmo que isso não ficasse muito aparente. Mas enfim, essa foi minha visão sobre o Toji. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo sua opinião sobre esse personagem, se você acha que ele é um péssimo pai ou não. Essa é a minha análise, mas é claro, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, a inscrição e até a próxima.